A vitória na Montanha Branca, longe de pacificar o Sacro Império Romano-Germânico, converteu-se em ponto de inflexão que consolidou o poder dos Habsburgos e abriu caminho para a militarização progressiva da política imperial. A guerra, outrora local, assumia agora feições estruturais, convertendo-se em instrumento da vontade do monarca. O imperador Ferdinando II, fortalecido pela restauração católica na Boêmia, buscou afirmar de modo absoluto sua autoridade sobre os principados germânicos, tarefa que exigia não apenas zelo religioso, mas também braço armado capaz de sustentar o trono frente a toda a resistência. Neste contexto surgem duas figuras de proeminência militar e política: Johann Tserclaes, conde de Tilly, e Albrecht von Wallenstein, homens de origens distintas, mas unidos pela fidelidade à causa imperial e pela convicção de que a ordem somente poderia ser restaurada pela espada. Tilly, veterano das guerras dos Países Baixos e comandante da Liga Católica, personificava o soldado disciplinado, imbuído de fervor contra-reformista e dotado de rara competência estratégica. Sua severidade tornava um instrumento ideal da autoridade imperial na repressão dos protestantes. Ao contrário, Wallenstein era homem de ambição ilimitada e astúcia política. Nobre da Morávia, enriquecido por casamentos e especulações, via na guerra não apenas causa, mas ocasião, oportunidade de ascender, de enriquecer e de moldar o destino do império segundo seu próprio cálculo. A complementaridade entre ambos tornou-se evidente. Tilly representava a fidelidade confessional, Wallenstein o pragmatismo do poder. Um guiava-se pela fé, o outro pela lógica da dominação. E ambos serviram ao imperador com eficiência e temor. A guerra na Alemanha Central intensificou-se. As forças católicas, sob Tilly, empreenderam campanhas sistemáticas contra os principados protestantes, devastando territórios, subjugando cidades e impondo o restabelecimento do culto romano, num processo de coerção que prenunciava a uniformização imperial. O avanço das tropas imperiais provocou pânico entre os príncipes reformados, muitos dos quais viram sua autonomia ameaçada. O equilíbrio do império, outrora assegurado por tratados e dietas, dissolvia-se sob o peso da centralização bélica. Enquanto Tilly triunfava em sucessivas campanhas, Wallenstein construía sua própria máquina militar, um exército privado, sustentado por recursos próprios e pelo sistema de requisições que o tornaria figura indispensável e temida na corte de Viena. Wallenstein compreendeu que a guerra moderna dependia não apenas de fé, mas de finanças. Organizou seus exércitos como empresa, administrando o conflito como empreendimento econômico, no qual a pilhagem e o tributo substituíam a fidelidade como fonte de sustento. Essa inovação, a profissionalização e mercantilização da guerra, representou ruptura decisiva com os modelos anteriores. O soldado, agora mercenário, servia mais ao soldo do que à causa, transformando o campo de batalha em palco de interesses volúveis e alianças efêmeras. Sob a égide desses generais, o poder de Ferdinando II atingiu um novo patamar. O imperador, persuadido de que a unidade do império se confundia com a unidade da fé católica, autorizou medidas severas de repressão e expropriação, reforçando o absolutismo nascente. Contudo, a concentração do poder imperial despertou inquietação, inclusive entre os próprios aliados católicos, que temiam ver na hegemonia dos Habsburgos uma ameaça à liberdade dos príncipes, sejam eles protestantes ou católicos. A Alemanha Central tornou-se teatro de horrores. Aldeias inteiras eram queimadas, colheitas destruídas e populações civis dizimadas, vítimas do colapso da ordem e da avidez dos exércitos. A guerra, que nascera de contenda religiosa, degenerava em devastação sistêmica. A disciplina de Tilly e o cálculo de Wallenstein sustentaram o domínio imperial durante anos, mas também semearam descontentamento entre aliados, pois a brutalidade das campanhas e o peso das contribuições militares geravam ódio e ressentimento nas províncias submetidas.
Em 1626, Tilly derrotou as forças de Ernst von Mansfeld e do rei Christian IV da Dinamarca, consolidando momentaneamente a supremacia católica e demonstrando a eficácia da aliança entre a fé e a espada. A autoridade de Ferdinando II parecia então indiscutível. Todavia, o sucesso imperial continha o germe da instabilidade. A arrogância de Wallenstein, que se via indispensável, começou a inquietar Viena e os príncipes aliados. Sua riqueza, exércitos e influência ultrapassavam o limite do que o imperador poderia tolerar. Em 1629, o Edito de Restituição, promulgado por Ferdinando II, exigindo a devolução das propriedades eclesiásticas secularizadas desde 1552, reacendeu as brasas do descontentamento protestante e reacirrou a desconfiança dos príncipes neutros, tornando a guerra inevitavelmente mais ampla. O império, unificado pela espada, começava a fender-se sobre o peso da própria vitória. A centralização excessiva provocava reações centrífugas e o cansaço das armas preparava terreno para a intervenção de novas potências, decididas a alterar o equilíbrio continental. Assim, o ciclo da espada imperial se encerra com a ilusão da onipotência dos Habsburgs e o presságio da expansão do conflito. A Dinamarca, a Suécia e a França observam e se armam, cada qual guiada por razões que combinam fé, interesse e temor. A próxima aula abordará justamente esta nova fase, em que o rei Christian IV da Dinamarca levará suas forças ao campo de batalha. O conflito se estenderá ao Báltico e as potências do norte, até então expectantes, começarão a mover as peças no grande tabuleiro europeu.